A dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7 graus Celsius. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas, como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar o quê? Beleza. Se a gente tem um composto chamado dimetilamina, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É ver a fórmula molecular dele. Então, justamente quando a gente tem esse prefixo dimetil, significa que a gente tem dois radicais, ou duas ramificações, melhor dizendo, de CH3, justamente aqui como está na fórmula molecular. A mina é justamente uma função orgânica que contém nitrogênio, certo? Então a gente vem e vê a fórmula molecular dessa substância. CH3 e CH3, ambos ligados a um átomo central, que é o nitrogênio, ligado a um hidrogêniozinho para, né, completar o seu estado de oxidação, para completar o seu octeto. Então, além disso, a gente vê que esse nitrogênio do centro possui dois pares eletrônicos, ou seja, dois pares de elétrons que não estão ligados com ninguém. E a gente sabe, lá nas teorias de ácido-base, que quando a gente tem um átomo central que pode doar pares eletrônicos, esse átomo central faz com que a molécula se torne o quê? Uma base de Lewis. E justamente por esse caráter básico alcalino dessa substância, a gente vai e lembra lá também da teoria ácido-base que quando a gente junta uma substância alcalina com uma substância ácida, a gente tem uma reação e uma formação de sal e água, justamente uma hidrólise salina. Hidrólise salina ou síntese por desidratação? A gente tem justamente uma síntese por desidratação. Por que síntese? Síntese porque a gente produziu um sal a partir dos reagentes. E por desidratação, porque a gente liberou uma molécula de água nesse processo. Beleza. Então é só a gente vir nas alternativas e achar um cara que seja um ácido. Mas para isso, existe uma casca de banana, uma pegadinha que a gente pode cair. Vamos lá. A água a água não pode ser, porque a água ela é uma substância considerada anfótera. Porque quando você tem a água se ionizando, você vai ter o H3O+, e o OH-. Melhor falando aqui, tem duas águas, né? Que se você contar direitinho, aqui vai ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. E aqui também 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Nessa ionização, você percebe que a água ela pode se tornar tanto um ácido, por conta desse íon catiônico, como também uma base, por conta desse íon aniônico. Então, a partir disso, a gente já descarta a água, porque não pode ser um ácido para neutralizar essa dimetilamina. O vinagre é justamente a nossa alternativa correta, porque a gente vai ter que lembrar o seguinte: o vinagre ele é composto principalmente de quê? De ácido acético. E a gente sabe que o ácido acético ele tem na sua composição molecular a função ácido carboxílico, que é justamente o COOH. Esse COOH é o nosso ácido carboxílico, a função orgânica mais ácida que existe. Até porque o nome já diz muito, né? Esse ácido acético é justamente a nossa alternativa correta, porque vai conseguir neutralizar essa dimetilamina por ela ser uma base de Lewis. O óleo de soja, ele também não pode ser, porque não vai ter o caráter ácido para neutralizar essa base. O sal de cozinha é justamente o NaCl. O NaCl, ele é um sal proveniente de uma reação, né, de uma síntese por desidratação com o NaOH, que é a soda cáustica, mais o HCl, que é o ácido clorídrico.
Quando você fizer essa reação, você vai ter justamente a formação de NaCl e H2O. Como o NaCl é um sal, ele não tem a capacidade química de neutralizar a dimetilamina. Inclusive, esse sal aqui, ele é um sal neutro, considerado pela química como neutro, né? Porque ele vem de uma base forte de um ácido forte, né? Decorrente das regras de força de bases e ácidos. Então, por ele ser um sal neutro, é impossível que ele neutralize uma dimetilamina, que é básico pra caramba, por conta da base de Lewis, né? Por ser uma base de Lewis. E o bicarbonato de sódio também não pode ser, porque quando a gente for ver a fórmula molecular dele, é o que? O sódio é Na, e o bicarbonato a gente sabe que é um prefixo, que é o HCO3, né? Porque fica Na mais e HCO3 menos. Beleza. Quando a gente vê esse sal aqui, a gente vê que é um hidrogênio sal, porque tem um hidrogênio, e a gente sabe que se vem do Na, é uma base forte, né? NaOH. Ele vem dela. Mas o HCO3 a gente vê que vem do H2CO3, que é o ácido carbônico. E a gente sabe que o ácido carbônico é o quê? É um ácido fraco, porque é uma exceção. Aquela regrinha de força lá, né? Então, quando a gente tem a junção desse ácido fraco com uma base forte, a gente vai perceber que a base ganha. Então, o bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico, que não tem como neutralizar uma base. É como se você misturasse água com água, não vai acontecer nada, porque as duas substâncias têm o mesmo caráter. Então, a gente ficou mesmo com a nossa resposta B, que é vinagre.